que é justamente qual é esse olhar, né, da Europa para o futebol brasileiro. Você esteve aqui, acompanhou uma competição de base em um nível médio, né, devido ao momento que também estávamos vivendo, as equipes com pouco treino, mas jogadores de nível médio para A, né, com qualidade, com muito potencial. E aí eu queria que você me dissesse qual é o diferencial desse jogador brasileiro. Sim, jogador, nível médio, tendo em conta o momento e obviamente a proximidade até ali dentro das equipas era mais ou menos o mesmo perfil de jogador, não é? Portanto, e nós sabemos aquilo que diferencia o jogador brasileiro começa por uma coisa muito simples, que é o facto de o Brasil ser um país continental, não é? E dentro desse país continental existe uma grande variedade de perfis. O jogador do Sul é completamente diferente do jogador nordestino, não é? E o carioca é diferente do jogador paulista. E, portanto, tudo começa aí. O facto de ser um país de dimensão continental, de existirem dentro desse país perfis completamente diferentes de jogadores, uns que se adaptam com mais facilidade à Europa, outros que não se adaptam com mais facilidade à Europa. Depois, o jogador brasileiro tem uma característica quase comum a todos eles, que é as grandes capacidades técnicas. E, portanto, tudo começa aí, com o facto de serem, não são todos, obviamente existem exceções, mas têm todos essa relação com a bola muito, muito cúmplice. E, portanto, isso também é uma coisa que diferencia. Depois, para nós, portugueses, o facto de Portugal continua a ser, na minha opinião, a melhor porta de entrada na Europa para o jogador brasileiro. Pela questão do idioma, pela questão das semelhanças culturais, pela questão do clima. No Sul, por exemplo, é um clima idêntico àquilo que faz em Portugal. E, portanto, começa aí este nosso olhar, Portugal, pelo brasileiro. E, portanto, fica muito mais fácil quando um atleta brasileiro chega a Portugal conseguir ter essa capacidade de se adaptar, porque consegue sair de casa e comunicar com os outros. Portanto, até nas coisas mais básicas, ele se vai sentir mais em casa. E depois tem a ver com tudo aquilo que... Acho que esta nossa relação a relação do jogador com a bola não começa, o talento não é desenvolvido, ou melhor, o treino não faz talentos, mas promove esses talentos. E esse talento, normalmente, se nós olharmos para os países que desde a base existe mais a questão do futebol de rua e os jogos na várzea e essas coisas que nós tivemos aqui também, e eu passei por isso aqui em Portugal também. Hoje em dia essas coisas têm a tendência para acabar um pouco, até pela própria modernização das próprias cidades, que começam a retirar espaço para que as crianças tenham esse contacto com o futebol de rua, mas tudo começa aí. E, portanto, o Brasil sempre foi, não só pela questão da praia, que também estimula, obviamente, e promove o desenvolvimento da relação do jogador com a bola, mas sobretudo por ser um país muito fértil naquilo e que promove muito o futebol clube. Portanto, o jogador brasileiro é claramente o jogador mais diferenciado a nível técnico que existe. Agora, obviamente, existem outros jogadores de outros países que conseguem também ter essa variedade de recursos. E aí eu queria saber o seguinte, qual é a maior dificuldade, pela sua experiência, de um atleta, um jogador brasileiro, de adaptação em Portugal, mesmo sabendo que hoje é a melhor porta de entrada para esses brasileiros que querem jogar em alto nível, né, pela promoção que você pode chegar e jogar na segunda divisão, mas ser visto pelos grandes clubes da primeira e também pela proximidade dos grandes clubes da Europa. Qual seria a maior dificuldade? Eu acho que a dificuldade começa um pouco aí onde tu referiste, onde tu tocaste, onde tu falaste, que é o facto de hoje em dia haver uma certa...
é um problema geracional, quase. Nós, hoje, as crianças de hoje em dia é a geração dos highlights, não é? Ouvi há pouco tempo alguém falar sobre isso. Então, não começam a ter muita paciência vivemos numa sociedade também assim, de muito imediatismo, tudo para agora, não é? Portanto, e às vezes, se o garoto não for equilibrado ou a família não for estruturada, fica difícil nós conseguirmos mostrar que tudo tem um processo e que dentro desse processo, e que às vezes é preciso, que as coisas levam tempo e que nem todos seguem o mesmo caminho e que nem todos são o Vinícius Júnior, não é? E que sai de um Flamengo direto para um Real Madrid, e que mesmo esse Vinícius Júnior passou por dificuldades. Mas depois podemos ter o exemplo de um Ronaldinho Gaúcho que já entrou por um Paris Saint-Germain, que era um clube diferente daquilo que é hoje em dia. Portanto, era um clube médio, digamos assim, na Europa naquela altura. E, portanto, acho que começa um pouco com esta questão da sociedade onde vivemos, da sociedade mundial que quer as coisas para o agora. E, portanto, não tem muito tempo para passar por todo esse processo e por esse crescimento. Depois, obviamente, que existem diferenças no futebol europeu, mesmo de Portugal para o Brasil. Não estou a dizer que é melhor ou pior, até porque eu sou um fã do futebol brasileiro, dos anos que levo de trabalhar esse mercado. E, portanto, sei perfeitamente da qualidade que existe no futebol brasileiro, da qualidade que existe no jogador brasileiro. Muitas das vezes tem a ver com o facto de estar afastado, ou muitas vezes com a questão do clima, também pode estar um pouco relacionado. Pode ter a ver com o contexto que nós, enquanto clube, lhe temos para dar, porque muitas vezes tem-se a tendência de, se o jogador chega e não dá certo, num primeiro momento, de se rotular o jogador como um caso de insucesso, ou um flop, e isso às vezes não é bem assim. Isso depois já é também o trabalho do clube, que nós temos que perceber, e tu falaste disso há pouco e faz todo o sentido, nós definirmos uma projeção para esse jogador e percebermos o que é que dentro do nosso contexto formativo temos que vai ajudar esse jogador nesse tal processo. E depois tem muito a ver com o jogador, o querer ou não querer, com vontade. Nós temos casos de insucesso de jogadores no futebol europeu, mas temos muitos casos de sucesso e, portanto, vão acontecer sempre. Acho que às vezes é saudade de casa também, isso pode acontecer, o facto de haver-se muita semelhança cultural, mas no fundo são 7, 9 horas de viagem, portanto, às vezes pode ter a ver com isso, mas continuo a achar. Não é propriamente pelo jogo, o jogo aqui, de facto, em Portugal é diferente do jogo no Brasil. O jogador aqui é exigido outras coisas que... Eu posso dar até um exemplo, não falando em nomes, mas posso dar o exemplo de um jogador que passei a experiência por perto, tive contacto, percebi as dificuldades dele, e é um jogador que neste momento está bem, está na Europa, está a ter sucesso. Mas foi um jogador que tinha muito sucesso na base e no Brasil, e num período de transição para a Europa, quando chegou cá, teve algumas dificuldades até em treinar. Posso dizer que na primeira semana de treinamentos, ele, no final de 30 minutos, já não conseguia mais treinar. Portanto, e depois tinha a ver com a forma... Hoje é um jogador muito diferente daquele jogador que estava aí, porque percebeu que a forma de jogar dele aí, dentro do contexto onde estava, ele não ia ter sucesso. E então ele foi inteligente o suficiente para perceber que tinha que começar a antecipar decisões, que tinha que começar a fazer outras coisas que não estava habituado. Portanto, isto do talento também está muito ligado à inteligência do próprio jogador, encontrar soluções diferentes para determinados problemas. Porque existem jogadores que têm muita qualidade em determinado contexto, mas as decisões que tomam são sempre as mesmas, independentemente dos problemas que lhe vão surgindo. E depois há outros que se desafiam também eles próprios e percebem que têm que fazer outras coisas diferentes. E tentam e vão atrás, vão à procura.
Portanto, tem a ver muito também com a força mental do jogador e a capacidade que o jogador tem de interpretar as coisas e perceber que tem que fazer diferente. Maravilha, maravilha. Eu vejo também como um fator importante o atleta ele se preparar para onde ele vai. Sim. Porque ele vai com essa mentalidade de que vai para a Europa e aí pega tudo e coloca no mesmo lugar. E esquece que a própria Europa tem países muito próximos, com idiomas diferentes, com a cultura totalmente diferente. E isso é natural também refletir dentro do jogo. Então, o garoto, mesmo ele estando aqui com um potencial enorme, com desenvolvimento, ele tem que entender que ele vai para aprender, vai para se desenvolver, mas eu acho também que o que você falou é importante. O profissional ele precisa perceber que nem todos vão dar resposta de imediato. Alguns eles precisam, né, ter mais uma minutagem maior para que ele tenha mais essa vivência e aí, consequentemente, no outro ano ele consegue dar uma resposta melhor. E o que acontece? A gente fica muito chateado quando a gente vai ver um jogo e a gente vê um jogador com potencial e aí o treinador de uma escolinha começando a dar tática, começando a tirar o jogo do atleta. Né? E aqui a gente está começando a falar sobre devolver esse jogo ao atleta. Eu acho que precisa de uma postura do treinador de muita consciência de que o papel dele é de ser treinador, não de ser o dono do jogo e, consequentemente, ele deixar que o garoto ele erre, que ele se desenvolva através da complexidade que é o jogo, através da dificuldade. Eu acho que o treino é para isso, para você criar situações para que quando o jogador encontre essa situação no jogo, ele possa tomar atitude. E se você tira a atitude do jogador, você não pode colocar a criatividade. Veja também o seguinte, quando vocês, um exemplo, scout de clubes da Europa, vem aqui o Brasil acompanhar as grandes competições, geralmente Copa São Paulo, as Copas onde tem um maior nível de competitividade, e quando vocês enxergam um jogador com muito potencial, e ali você está prevendo um relatório bacana, um possível, né, acompanhamento mais de perto daquele atleta, mas você começa a perceber também que o treinador brasileiro ele começa a travar esse atleta, a dificultar que ele ouse, que ele mostre essa criatividade, mas que ele se concentre mais nas questões táticas para poder ganhar o jogo, valorizar o resultado. Eu costumo dizer o seguinte, futebol, resultado é o mais importante, mas o resultado menos importante é o placar, no sentido de formação. Temos que formar homens vencedores, formar times vencedores, porém, mais do que isso, o objetivo do clube é formar atletas que joguem na sua equipe e que depois virem um ativo para esse clube. Então, o que é que você acha disso? Você percebe isso daí da Europa? Você percebe isso no Brasil? E quando chega aqui, você consegue comprovar esse tipo de comportamento? Ou é uma pergunta que não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver. Isso é um problema global também, não é um problema só do Brasil. Nós, em Portugal, temos esse problema também. Na Europa, em vários... Não tem nacionalidade esse tipo de problema. Portanto, eu acho que tem a ver muito em primeiro lugar, com aquilo que é, às vezes, a própria instabilidade que o treinador tem na sua profissão. Porque quando existe um projeto de clube bem definido, em que a ideia é formar jogadores, promover jogadores e não o resultado, óbvio, a vitória ajuda, não é? E é preferível formar e ganhar do que só formar. Mas não tendo a possibilidade de ter os dois, quem trabalha no futebol de base tem que em primeiro lugar, meter a formação do atleta à frente do resultado no placar. Portanto, isso é inegociável na minha opinião. Mas tem a ver, mas percebo muito porque depois também fica difícil para alguns treinadores se não tiver um projeto bem sustentado, em que tem o presidente a cobrar que tem que ganhar. E, portanto, o problema muitas vezes começa lá em cima, no início no topo da pirâmide, não é? e quem toma essas decisões. Portanto, nós aqui no Sporting, obviamente, aquilo que nós temos um modelo que é centrado sobretudo no jogador, portanto, é o desenvolvimento do jogador,
aplicado depois dentro do próprio coletivo. Mas o que importa é a promoção do jogador, o desenvolvimento do próprio jogador, porque nós queremos jogadores, sobretudo, é para a equipa A, para a primeira, para se estrearem e jogarem na primeira equipa. Agora, isso é um problema que acontece, não devia ter espaço no futebol de base. Muitas vezes o problema não é só dos treinadores, são os treinadores, as famílias, os empresários. É complicado, é um tema que é delicado e que nos deve, de facto, levar a refletir bastante sobre aquilo que nós estamos a fazer, porque não há nada pior do que condicionar a tomada de decisão de uma criança. E, portanto, quando nós tomamos a tomada de decisão dessa própria criança, por isso é que nós valorizamos muito a questão e discute-se muito sobre a questão do futebol de rua, não é? O que é que o que é que um jogador que tenha passado pelo futebol de rua tem que os que não passaram não têm. E eu acho que tem muito disso, tem essa liberdade para criar decisão sem ser condicionada a essa mesma decisão. E, portanto, um jogador quando joga sem ter a decisão condicionada, ele assume, ele falha e a seguir vai tentar ele encontrar essa decisão. E, portanto, nós conseguimos atingir a excelência com a prática. E, portanto, se nós praticarmos muito, por nós também, e não estar a ser telecomandados pelos outros, não só no futebol, mas na vida também, nós estamos muito mais próximos de nos conseguirmos desenvolver da forma que deve ser. Portanto, tem muito a ver com esse condicionalismo na tomada de decisão e essa pouca liberdade que nós damos à criança de perceber depois até mesmo os momentos de fracasso, porque quem não souber viver com o fracasso, e isso nós temos que começar lá bem novo, quem não souber viver com o fracasso e reagir a ele, nunca vai ser um adulto preparado. Exatamente. Sempre eu tenho falado isso nas minhas palestras. Quando a gente vai falar de futebol, primeiro a gente precisa definir que tipo de futebol que a gente está falando. É o futebol de iniciação, né? Exato. É o futebol recreativo, é o futebol de alta performance, de alto rendimento. Então a gente precisa saber, porque para cada momento é exigido um formato diferente, respeitando as limitações, a idade e o momento daquele atleta. Então a gente vê treinadores com perfil de alta competitividade, muitas vezes trabalhando com garotos de 8, 9 anos, e naturalmente esse perfil vai ser colocado naquele ambiente, né? E deixando de lado um momento muito especial na vida desses garotos, que é a parte lúdica e que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo desses atletas. Tem uma pergunta também que a gente não pode faltar nesse momento, Luiz, que você faz parte de um grande clube hoje, né? É um clube que projetou para o cenário internacional o Cristiano Ronaldo. Então, quem não sabia, é bom que saiba, né? O Cristiano Ronaldo chegou aí muito novo na equipe do esporte. Então, o esporte contribuiu e muito na formação desse atleta. O que é que o atleta precisa trazer e o que é que vocês conseguem complementar para que ele jogue em tão alto nível, né, que pode chegar o Cristiano Ronaldo superando todos os limites. Se inventasse uma outra coisa, uma outra meta para bater, ele seria um cara que queria, né? Mas se a gente fizer uma projeção, quando ele estava ali no juvenil, quem estava protagonizando aí no time do esporte era o Liedson, né? O brasileiro aqui, que não jogou na base de nenhum clube, que jogou intermunicipal, que é seleções aqui de cidades, né? E que teve a oportunidade de jogar no interior de São Paulo, ser visto, se eu não me engano, no Paraná e ser levado lá para Portugal, e foi um grande atleta aí no clube. Você Fala um pouco sobre essa... Estava falando de quem, Wellington? Do Liedson? Liedson é mais tarde, parece mais tarde aqui. Ainda mais tarde. Sim. E já vem para cá, eu creio que foi do Corinthians, que já vem. Já faz Corinthians e depois eu creio que é Corinthians. Mas pegando nessa percebi a pergunta. Para além do Cristiano, nós somos o único clube no mundo que tem 2 bolas de ouro formados no próprio clube, que foi o primeiro, foi o Figo, Luís Figo, foi o primeiro. Depois, ainda antes, temos um bola de prata, portanto não foi bola de ouro, mas foi bola de prata, que foi o Paulo Futre. Depois Luís Figo, bola de ouro, e depois o Cristiano.
E de facto, para além do Cristiano, convém falar de muitos outros, porque de facto esta tendência, isto faz parte da nossa identidade enquanto clube, o clube não se consegue olhar para o Sporting sem se identificar como um clube que produz jogadores. E portanto, por exemplo, na última Eurocopa que Portugal venceu, dos 11 que jogaram na final, 8 foram formados no Sporting. Portanto, existe de facto essa tradição de se formar, e as pessoas que trabalham aqui gostam de participar nesse processo. Depois puxar aí que o Cristiano foi um jogador que eu por acaso tive a felicidade de jogar contra ele, nunca da mesma equipe, mas jogámos contra, até porque eu tenho 37, o Cristiano tem 36, há aqui uma diferença curta de idades, e ele jogava sempre acima, como era muito bom, já jogava categoria acima, então e o Cristiano sempre foi um jogador daquilo que eu posso conhecer, algumas histórias que vou sabendo, que obviamente não trabalhava aqui ainda, mas que vou sabendo, principalmente pela pessoa que é, e não posso deixar de falar nessa pessoa que é o Sr. Aurélio Pereira, que é no fundo a referência na formação em Portugal, responsável, por exemplo, pelo Cristiano, Figo, muitos deles quase todos os que passaram desde na formação do clube, foi ele que formou o departamento de captação, como vocês falam, que foi pioneiro em Portugal na altura, e portanto é uma pessoa que eu tive a felicidade de trabalhar e de ser amigo e de conversar ainda várias vezes com ele, e que me tem ajudado também muito ao longo deste tempo. E portanto, de histórias, ele foi no fundo o tutor dele em Lisboa, porque ele veio da Madeira, como sabes, veio da Madeira para Lisboa, e portanto sempre foi uma criança, era muito irreverente, mas ao mesmo tempo uma criança, era um pouco rebelde, mas ao mesmo tempo muito irreverente. E portanto, a partir do momento em que chegou, assumiu-se logo e começou cedo a ganhar o respeito dos outros, porque já demonstrava para além das competências técnicas que já tinha, já demonstrava acreditar muito nele próprio e ter essa capacidade de se achar bom e de querer ser melhor e de ser muito ambicioso. E portanto, tudo aquilo que hoje se fala, da capacidade dele de trabalho, de ser o primeiro a chegar e o último a sair, já demonstrava isso nessa altura. E apesar de até haver, e ele disse isso numa entrevista, havia um garoto que era da mesma idade dele que até tinha mais projeção, acreditava-se mais, portanto, e que depois acabou por ter uma carreira completamente o oposto daquela que o Cristiano teve, porque obviamente mentalmente nunca teve a capacidade de ser como o Cristiano Ronaldo. Bacana, cara. Para mim, um grande exemplo como atleta, por conta dessa... No conceito de atleta, eu acredito que ele é o que chega bem próximo, porque a ideia é você ter mente e corpo dedicado ao esporte, e a gente vê na fala, na preocupação, naquilo que a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco dele, e dos atletas que jogaram com ele, o que falam para mim, é que realmente era um atleta mentalmente comprometido com o treino, comprometido com a sua performance e comprometido com os desafios que o futebol ele impõe e que é muito importante.